Bom dia, povo lindo. Eu vim aqui compartilhar mais uma palavra com vocês que mexe bastante com o meu coração. Uma palavra que eu medito bastante nela também e eu acho que pode ajudar a muitos. Ela está em João, no capítulo 10, a partir do versículo 27, e diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Toda vez que eu olho para esse texto, o que me chama a atenção nele é a questão do ouvir a voz de Deus. Eu percebo nesse texto que quando eu ouço a voz de Deus, existem duas consequências. Uma é que ele me dá a vida eterna e outra é jamais perecer. Mas eu sempre ficava me preocupando assim, pô, como eu faço para escutar a voz de Deus? Como eu posso compreender a voz de Deus no meio de tantas vozes que falam na minha cabeça, vozes de preocupação, vozes de vaidade, de beleza, de consumismo, vozes de orgulho, onde muitas vezes eu quero agir de maneira contrária à palavra de Deus, vozes de pessoas que querem o meu bem, então querem me aconselhar a todo tempo, outras vozes de pessoas que na verdade nem querem o meu bem, mas querem dar o máximo de pitaco possível na minha vida. E, e eu me pergunto, ok, aonde entra a voz de Deus nisso tudo? Não sei se vocês já passaram por aquela situação que você precisa tomar uma decisão importante, do tipo, qual emprego eu escolho, qual curso eu faço, para onde eu vou, eu invisto nisso ou não, eu não sei, tantas coisas que a gente precisa se decidir ao longo do dia, ou a gente se enxerga dentro de situações tão complicadas que a gente se envolve, situações profissionais, familiares, de relacionamentos que a gente cria, amizades que a gente tem ao nosso redor, e, e a gente se pergunta assim, ok, o que que eu faço? E eu não sei vocês, mas muitas vezes a minha opção é correr para alguém. Eu corro para ter um conselho do meu namorado, eu corro para ter um conselho de algum amigo que eu confio, eu corro para ter um conselho do meu pastor, da minha liderança. Quando eu oro, eu termino de orar, amém, levanto e saio, e sempre agitada, e sem dar momento nenhum para que Deus fale comigo. Mas, mesmo que eu dê esse momento para Deus falar comigo, a pergunta é: a voz dele é clara e audível? Eu consigo escutar a voz de Deus? E eu, sinceramente, não tinha muita resposta para isso, porque eu creio que ele pode falar conosco em voz audível, mas eu não creio que seja esse o meio com que ele utiliza para se comunicar conosco. Então eu continuei meditando nesse texto e eu comecei a olhar o que estava um pouco mais abaixo, comecei a me envolver um pouco mais com o versículo 28, quando ele diz assim que aqueles que ouvem e conhecem a voz de Deus e seguem a voz de Deus recebem a vida eterna. Então eu me perguntei, ok, vida eterna, para quem segue a voz de Deus, jamais perecerá. Pô, mas tem tanto crente por aí, se ferrando, se lascando. Então como que jamais vai perecer? Então eu resolvi voltar o texto ao original, eu resolvi procurar o texto no grego, e eu encontrei ali para o vida eterna uma palavra que chama aionios. Aionios. Desculpa, eu não sei pronunciar muito bem, mas essa é a palavra. E eu utilizo um dicionário que é o Newman, e a tradução para essa palavra no dicionário é qualidade de vida. O dicionário é bem específico em dizer que esse termo não está associado ao tempo, mas à maneira, ao modo, à qualidade. E eu achei isso muito interessante. Depois eu fui procurar sobre o termo que tá traduzido para nós como perecer. E eu achei ali a palavra que diz aplontai, que significa sair inteiramente do caminho, tornar-se inútil, entregue à miséria, entregue à morte ainda em vida. E então as coisas se tornaram muito mais claras para mim. Eu comecei a compreender que a voz de Deus, ela me leva para um caminho de vida
enquanto eu ainda estou aqui na Terra. Ela me leva para lugares que refletem o caráter de Cristo. Ela me leva a uma conduta, a um relacionamento, a uma forma de agir na minha profissão, onde quer que eu esteja, que tenha a ver com Jesus, que refletem o caráter de Cristo, o Cristo humano que viveu aqui nessa terra, que se parece com ele. Então, toda vez que algo na minha mente requer uma resposta, aqueles pensamentos, os sentimentos que vêm no meu coração, eu vou reconhecer que aquela é a voz de Deus quando aquilo se parecer com o caráter de Cristo, quando aquilo se parecer com algo que reflete a palavra, que reflete os caminhos que Cristo tomou. Eu gosto de lembrar que nem sempre Cristo teve um comportamento religioso que para a época dele era o ideal, que os mestres, os fariseus olhavam para ele e falavam, não, nossa, esse cara é o Cristo. Porque muitas vezes o caráter de Cristo ia na contramão do mundo, na época em que ele vivia. Então nem sempre eu vou encontrar as minhas respostas nos meus líderes, nos meus amigos, no meu namorado, nas regras da igreja que eu frequento, seja ela qual for. Eu preciso encontrar essa resposta na vida de Cristo. Na semana passada eu estava estudando um pouquinho sobre algumas coisas de Lutero, de Calvino, e eu achei muito interessante um comentário de Lutero que ele dizia que a palavra é muito importante, mas acima de tudo está Jesus. Então eu preciso compreender a vida de Jesus. O que está escrito aqui tem que fazer saltar aos meus olhos a vida de Cristo. Eu tenho que ler esses evangelhos, fechar os meus olhos e imaginar Cristo vivendo, imaginar como ele agia, como ele andava, em relação a todas as coisas. E eu acho muito legal também que no versículo anterior ao 27, no versículo 24 e 25, diz assim: os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creram. As obras que eu realizo em meu nome, que eu realizo em nome de meu Pai, falam por mim. Mas vocês não creram, porque não são as minhas ovelhas. Então, é muito interessante, porque aqui Jesus fala que as obras dele falam por ele. A conduta dele, as coisas que ele realizava, o agir, o andar dele, as escolhas dele, falam por ele. E eu creio que ainda hoje é assim. Tudo aquilo que reflete o caráter dele fala por ele. Eu olho para uma coisa e eu quero saber isso aqui está certo ou está errado. Eu preciso ver se isso se parece com Cristo ou não. Eu preciso reconhecer nisso Jesus. Mas eu só consigo reconhecer Jesus nisso se eu conheço Jesus. E eu só consigo conhecer Jesus através da palavra, através da Bíblia. Então, se você me perguntar, Mari, como eu ouço a voz de Deus? Eu vejo as pessoas falando, ai, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Olha, sinceramente, eu não creio que essas pessoas estão querendo dizer que Jesus apareceu em carne e osso e falou com vocês, assim como eu estou falando através desse vídeo. Mas eu creio que dentro do coração delas, o pensamento, o sentimento, a voz que veio. Sabe quando você fecha os olhos, lembra de alguém falando com você, te vem aquela voz lá no fundo? Eu creio que nesse momento essas pessoas reconheceram o caráter de Cristo nisso. E aí elas falaram, ele falou comigo. Assim como ele está falando aqui, as minhas obras falam por mim. Aquilo que se parece comigo fala por mim. Então, o que eu quero trazer, perguntar e deixar para que a gente medite sobre quais são as vozes que têm falado dentro de mim. Ao que elas têm me levado? Elas têm me levado ao caráter de Cristo? Elas têm me levado ao andar de Cristo? Ou são vozes aí do mundo que gritam sedução, vaidade, que gritam orgulho, ciúme, briga, que gritam ódio, mágoa,
que gritam riqueza, riqueza, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o maior, eu tenho que passar por cima de todo mundo. Se você conhece Jesus e se você quer segui-lo, então a melhor opção é você olhar para as coisas ao seu redor e ver se isso tem te trazido a vida eterna, da qualidade de vida hoje e aqui, se isso tem te feito não perecer, no sentido de não te tirar do caminho, não te tornar inútil para a palavra de Deus, não te tornar um miserável, morto em vida, preocupado com coisas que você não vai levar adiante, ajuntando riquezas e perdendo a tua alma. Eu acho que essa é a melhor maneira de você ver se você tem escutado e seguido a voz de Cristo ou não. Eu espero que essa palavra te abençoe. É difícil, não é fácil. Muitas vezes a gente se desvia, a gente escuta a voz de Deus, mas a gente opta por seguir a nossa própria. Sabe aquela historinha do anjinho e do diabinho? Comigo ela é real, porque muitas vezes eu penso assim, putz, eu não posso fazer isso, eu não posso falar isso, eu não posso, chegar na hora eu falo. E aí depois bate aquele remorso, porque arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de conduta. Então muitas vezes me bate aquele remorso e eu busco o arrependimento, eu busco a mudança dessa conduta. E eu espero que você consiga ter um pouco mais claro na tua vida e na tua mente como escutar a voz de Deus, como seguir essa voz, como ser uma ovelha. Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e quem sabe até a próxima. Um beijo.